padre, é possível morrer antes da hora? No caso de um acidente, como se explica a morte? Foi Deus que quis? Pelo amor de Deus, nós jamais teremos o direito de dizer que Deus quis aquela morte trágica. Gente, eu não posso compreender. Tem um filósofo ateu que ele diz de maneira muito interessante assim: deixamos de acreditar em Deus no momento em que nós descobrimos que Ele é pior do que nós. E é verdade. Quantas vezes o Deus que nós ensinamos, Ele é pior do que nós? Se eu, que sou marcado pelo limite do meu pecado, eu não sou capaz de desejar que alguém morra num acidente trágico, será que eu tenho o direito de acreditar que Deus quer esse acidente? O nome acidente já diz tudo, né? Saiu da ordem. Ah, padre, mas Deus pode tudo. Pode. Só que nós não podemos esquecer que Deus nos fez livres. E que no momento em que Ele nos dá a liberdade, Ele não pode mais ficar fazendo escolhas por nós. É claro que Deus gostaria imensamente de evitar aquele acidente, mas como é que Ele vai evitar? Na consciência daquele que de repente vai ser mais prudente. Naquele que faz adesão a Ele e começa a pensar: eu não tenho direito de sair pelas estradas correndo feito um louco. Eu não tenho direito de colocar o meu carro em alta velocidade para colocar a vida daquele que está do meu lado em risco. Eu não tenho direito de beber e sair dirigindo. São postos de gasolina, porque tem aquelas lojinhas de conveniência. Os jovens vão para lá no final da tarde, à noite, sábado, e passam o dia inteiro, uma noite inteira ali, bebendo, ligam o som naquela altura, e o posto de gasolina vira uma balada, uma rave, né? E depois eles pegam os seus carros, e a reportagem mostrou, não estou inventando essa história. A reportagem mostrou aqueles rapazes e moças saindo embriagados, muitas vezes na contramão, de madrugada, saem na contramão, sem pensar nas responsabilidades daquele gesto. Aí de repente tem um senhor lá, de madrugada, que está com um filho com um pouco de febre. Ele precisa retirar aquele filho de casa, precisa levar para o hospital, e tem a infeliz sorte de cruzar com um irresponsável desse. Como aconteceu em outros lugares aí. Não estou inventando essa história. Já aconteceu. E acontece todos os dias por esse Brasil e por esse mundo afora. Aí um irresponsável, porque fez o que não devia, porque não respeitou as regras de civilidade. Isso é questão de civilidade. Nem é de religião. Nem precisa passar pela religião. Você não precisa acreditar em Deus para você precisar respeitar as regras de uma sociedade. Que não se anda na contramão, que não se deve beber que não se deve beber e dirigir. São uma série de realidades. Aí este infeliz bate no carro deste homem que está levando para o médico, o filho que está com febre, um homem trabalhador, um homem que costuma respeitar as regras. Aí mata a esposa e o filho dele. E aí você vai me dizer que isso foi vontade divina? Ah, meu amigo, me desculpe. A minha experiência de Deus não me permite crer isso. Sabe por quê? Porque o Deus que foi revelado por Jesus não é injusto. O Deus que foi revelado por Jesus é um Deus que nos compromete com a vida o tempo todo, com a história, para nos colocar nos caminhos das responsabilidades que nós precisamos viver. É fácil dizer que foi vontade de Deus só para consolar o homem que ficou? Não. Este homem não precisa deste consolo. Este homem precisa de justiça, que alguma coisa seja feita neste país para que os valores sejam repensados. Os nossos pais já perderam a coragem de dizerem aos filhos o que é certo e o que é errado. Os nossos pais já perderam a coragem de chegarem lá, de trazerem para casa e de dizerem: você não pode fazer isso. É a crise dos valores, onde a gente confunde tudo, minha gente. Nós já não sabemos mais o que é certo, o que é errado, porque alguém está deixando de dizer. Esses meninos e meninas que saem nos seus carros embriagados, pode ser que eles estejam até cansados de saber que não podem fazer isso, mas ainda não estão fortalecidos o suficiente para mudarem a atitude. Ou porque alguém não chamou na responsabilidade, ou porque eles estão imaturos demais para terem os carros que têm e para estarem onde estão.
E aí, vamos dizer que nós vamos morrer porque Deus quis? Não, é falta de vergonha na nossa cara de assumir a vida com a responsabilidade que nós precisamos assumir. Não é possível nós admitirmos uma sociedade que coloque os adolescentes para beber aos 15 anos. Essas organizações, essas raves, essas festas, esses são verdadeiros atentados à dignidade humana. Quando um ser humano entra ali às 15, numa sexta-feira no final da tarde, e ele vai sair de lá sem saber quem ele é na segunda de manhã. Esses divertimentos que nós oferecemos para os nossos adolescentes, se você permite que o seu filho vá, que ele frequente, que ele esteja, ou se você mesmo, em livre e espontânea vontade, ninguém precisa lhe dizer que você não deve ir, mas você precisa tomar o cuidado com as escolhas que você faz na vida. São os valores, minha gente. Você escolhe, você vai para lá, você vai ficar vulnerável a uma série de acontecimentos, você vai ficar vulnerável ao próprio processo de destruição que esses lugares oferecem. Eu não consigo entender como é que uma pessoa em são estado de consciência quer estar num lugar desse. Para quê? Para se destruir, para se drogar, para viver o esquecimento dos problemas? Pelo amor de Deus. Essa vida é curta demais para nós querermos esquecer dos problemas de maneira tão irresponsável. A melhor maneira de esquecer dos problemas é construir soluções para eles. E não é possível construir soluções para os nossos problemas buscando e aceitando as porções de morte que estão o tempo todo sendo servidas em bandejas de prata. São servidas de maneira bonita, são servidas de maneira interessante, atraente. Cuidado, a bandeja é de prata, mas a comida que se oferece é estragada. A bandeja de prata não salva a qualidade do que está sendo oferecido. Outro dia um amigo meu contando. E ele me conta já sabendo o que eu vou dizer, né? Fui numa festa que a cocaína era servida na bandeja de prata. Já ofereci as fileiras assim, para que cada um pudesse se servir à vontade. Eu disse para ele, é um pouco contraditório, né? Um metal nobre sendo usado para oferecer alguma coisa. É lamentável, minha gente. É lamentável que a gente veja os nossos jovens morrendo antes da hora e o pior, matando aqueles que deveriam viver um pouco mais para cuidar dos filhos. Retiram de maneira irresponsável o direito de alguém ser gente. Aquele menino que estava sendo levado para o médico, ele só precisava de que alguém cuidasse da febre dele. E o pai estava fazendo isso, movido por um amor bonito. Mas de repente, ele teve a infelicidade de cruzar com um rapaz que se sentia no direito de atravessar um sinal vermelho, na contramão, andar de qualquer jeito, embriagado. Aquele menino perdeu a oportunidade de ser gente. O mundo deve ter perdido um ser humano interessante. Por quê? Porque alguém fez a escolha pela morte. Pode observar, nada nessa vida é por acaso. As leis da natureza nos ensinam que para cada ação haverá uma reação. Eu vejo lá o meu amigo Gabriel Chalita, né? Se tem uma coisa que nós precisamos fazer é apoiar estes homens de bem para que eles possam estar na política e fazerem a diferença nesse país, minha gente. Descubra os que você acredita. Eu recomendo meu amigo, porque eu acredito nele. Eu vejo no Gabriel uma luta constante o tempo todo. Por isso nós estamos dizendo. Que orgulho eu tenho de ter um amigo como ele, de ver o que ele faz, o que ele projeta. Que orgulho eu tenho de saber que o Brasil tem um Alexandre. Um repórter com aquela lucidez, com a coragem de dizer o que ele fala. Quantas vezes eu vejo na palavra daquele repórter o que nós gostaríamos de ouvir na palavra dos nossos pregadores. O Alexandre Garcia merece o nosso respeito nas pequenas coisas, nos pequenos comentários. Um Gabriel Chalita que tenha coragem de tocar na ferida, que tenha coragem de propor valores para os jovens nos dias de hoje.
Nós precisamos o tempo todo disso, minha gente. Nós não podemos mais ficar indiferentes a esses acontecimentos. Cuidado com aquilo que você escolheu para a sua vida no dia de hoje. Volto a dizer, muitas vezes a morte é servida em bandejas de prata. É bonito o banquete, mas aquilo que serve, aquilo que está sendo entregue no banquete não é bonito. Cuidado com as decisões que você toma, cuidado com aquilo que você escolhe, a maneira como você escolhe agir nesse mundo. Isso pode gerar sofrimento para muita gente. Antes de fazer a sua festinha particular, antes de buscar a sua satisfação pessoal, cuidado, você pode estar cometendo um crime contra a humanidade. Uma ação desastrosa muitas vezes pode destruir muito mais do que você imagina. Deus não quer isso. Trazer Deus para a história é trazer Deus para nossas escolhas. Não há um jeito mais bonito, mais direto de seguir Jesus, senão assim. Sabe, começar a emprestar de Jesus isso ao Senhor. Eu sei que não é fácil querer a vida nas pequenas coisas. É muito mais fácil acender o meu cigarro, pegar o meu vício e deixar que ele tome conta de mim. Mas pela força do seu sangue na minha vida, me ajuda. Que a sua oração seja honesta, que ela seja sempre esse desejo de atualizar nos seus dias, na sua história, na sua vida, o que Deus faria se estivesse vivendo no seu lugar. Deixe de acostumar-se com esse gol contra o tempo todo, pare de fazer esse gol contra o tempo todo e de achar que esse é o melhor jeito de viver, não. O gol contra não leva ninguém a nada, é só destruição. É só fracasso, e nós não queremos esse fracasso para nós. Eu não quero para mim, e também acredito que você não queira para você. Muitas vezes falta para nós a clareza e a consciência de que nós estamos aceitando isso. E você coloca a sua vida aí na mesa, a partir de tudo que a gente falou. Pode ser que nada sirva para você, mas pode ser que alguma coisinha sirva. Pode ser que você venha descobrir que você também traz essa porção de morte para você. E você escolhe essa morte em pequenas coisas. Aí você tem o direito de deixar de escolher. É direito. Porque você pode ser feliz, você pode ser realizado, você pode ser um homem mais livre, uma mulher mais livre. Basta você dar a Deus a oportunidade de agir. Basta você fazer com Ele essa parceria que identificou os grandes homens e as grandes mulheres da história. Não entre na história porque você destruiu, ou porque você se destruiu. Seja um modelo vivo de que dá certo. O ser humano pode dar certo. Seja a prova concreta disso. Atualize na sua carne, na sua vida, na sua história, no seu espírito, na memória que você vai deixar para este mundo. Que depois, quando você for embora, alguém possa dizer isso de você. Viveu e viveu bem o tempo que ele pôde. E aí você deixa uma saudade boa na história, naqueles que estavam com você. E mais do que isso, você deixa um exemplo a ser seguido. Porque Jesus é muito vivo no tempo, na história, à medida em que os cristãos se transformam nele. E aí Jesus é presente, está presente, pela força sacramental que já está, a presença real de Jesus no nosso meio através da Eucaristia, mas também nas pessoas que andam e que fazem o mundo ser melhor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, obrigado pela sua presença, pela sua participação. E eu quero pedir que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre todos nós e possa conceder ao seu coração, nesta noite de hoje, possibilidade de acertar o passo, de vencer esse desânimo, de reassumir a vida, de descobrir que não é para fazer gol contra que Deus lhe colocou no mundo, é para vencer. Obrigado você que está ligado conosco, você que nos dá a oportunidade
de entrar na sua casa, na sua vida, ter a oportunidade de falar hoje com você. Todos nós, de vez em quando, precisamos refletir a nossa vida, pensar naquilo que nós estamos vivendo e naquilo que Deus quer que a gente viva. Nem sempre a vida que nós estamos vivendo é a vida que realmente Deus quer para nós. Quantas vezes a gente reconhece isso? Em muitos momentos da nossa história, eu na minha vida, você na sua vida, você descobre que existe uma inadequação entre aquilo que Deus quer para você e aquilo que você está vivendo. Que às vezes o que nós necessitamos é de uma palavra que funcione como uma chave. Uma chave que abre as portas que nos permitem acessar as nossas necessidades. Porque às vezes a necessidade, ela vai despertar uma atitude, que é justamente o momento que nós fazemos a nossa parte do milagre. Como nas bodas de Caná. Os servos precisaram apresentar as talhas cheias de água para que Jesus transformasse em vinho. Quando eu mexo nas minhas necessidades, eu de alguma forma estou enchendo as talhas de água. Porque estou tomando conhecimento daquilo que de fato eu necessito, não o que eu quero. Interessante isso, né? Não basta lutar do jeito certo. Porque às vezes as coisas dão errado na nossa vida, justamente porque nós estamos lutando errado. Nós estamos fazendo um movimento contrário do que a gente deveria fazer para alcançar aquele tal resultado que a gente tanto espera. É igual estudar errado. Todo mundo já deve ter escutado falar isso, né? Não basta estudar, tem que estudar do jeito certo. Às vezes a gente estuda errado, às vezes a gente pega um livro, pega um tema que a gente precisa preparar para o outro dia ou para a aula, a gente fica lá 3, 4 horas seguidas e você não está percebendo que já não está rendendo o que poderia render por causa do cansaço cerebral. A vida é a mesma coisa, minha gente. As regras simples do estudo podem valer para nós também. Se a gente não tem, vez em quando, se a gente não se coloca, vez em quando, nessa disciplina de olhar para a nossa vida e de lutar certo, determinar quais são os passos que nós precisamos dar para a gente alcançar os resultados, a gente corre o risco de perder a oportunidade do crescimento. Porque a vida é assim. Se você pega a semente, se você vai lá na filosofia grega, a semente, ela tem todo o potencial da árvore, mas ela ainda não é a árvore, mas ela tem a potência, ela tem o potencial guardado dentro dela. E é interessante, Jocélio, porque o cristianismo, quando compreendido como uma potência que se torna ato, como uma potência que vai vivendo o processo do vir a ser, ele fica tão saboroso, porque você vai descobrindo que o que Deus quer que você seja não é uma outra pessoa, é que você seja você mesmo, com tudo aquilo que lhe foi dado, o já entregue, mas ainda não tornado. E essa dinâmica, ela é muito inteligente, ela é muito saborosa. E você sabe que qualquer pessoa, ainda que seja um ateu, vai compreender esse desenvolvimento humano e vai identificar nessa dinâmica algo muito frutuoso. Acho que é bom a gente pensar que nós já temos, mas ainda não sabemos desfrutar do que temos. Nós continuamos necessitados de ouvir as mesmas coisas. E tem um ciclo. A palavra, ela tem um ciclo dentro de nós. Pode observar, às vezes você escuta a mesma leitura lá na missa. Você escutou o ano passado, escutou esse ano de novo, e de repente esse ano foi diferente. Por quê? Aquela palavra própria, a pá que lavra, né? Ela abre um sulco dentro da gente, ela vem de um jeito diferente, vem de um jeito novo, porque o ser que está escutando é outro.
Não pense que você é a mesma pessoa de ontem, não é. Os sentimentos são novos, você viveu experiências novas. Nós somos novos a cada dia, ainda que estejamos envelhecendo. A dinâmica da vida nos coloca na necessidade de ser novos todos os dias. Então, o ouvir de novo é importante, porque ali a gente tem a oportunidade de ruminar. Eu, graças a Deus, estou cada vez mais convicto de que a gente não tem que ter medo dos nossos defeitos. Eu não tenho medo de falar dos meus, sobretudo para as pessoas que me amam, que me acompanham. Elas sabem quem sou eu. Eu gosto de ter a oportunidade de ser verdadeiro. Porque quando eu sou verdadeiro, eu estou me dando a oportunidade de crescer. Se eu fico mentindo para mim mesmo, se eu minto para aqueles que estão comigo e que poderiam me dar uma oportunidade de crescimento, eu estou negligenciando a oportunidade de ser melhor. Mas é tão interessante que nós não precisamos de ouvir muitas coisas novas. Às vezes nós precisamos ouvir a mesma coisa, mas de um jeito novo. Não modifica-se o que diz, mas modifica-se a maneira como ouvimos. Pode ser que eu tenha dito alguma coisa a você há 10 anos que não fez diferença. Mas aquilo que eu digo igual disse há 10 anos, hoje seja para você. Às vezes eu encontro muitas pessoas assim. Sofrem e não sabem por que estão sofrendo. Estão angustiadas, anestesiando suas angústias com comprimidos, com ansiolíticos, o que é um prejuízo imenso. E a disciplina da alma, ela é tão necessária, porque assim como a gente identifica que tem uma gordura localizada, né, que precisa ser queimada no exercício, a gente também descobre que tem os excessos na alma, no nosso jeito de ser. Quantas coisas no nosso comportamento são agressivas ao outro e também nos adoecem da mesma forma como a gordura visceral, que é essa bendita gordura que gera diabetes, que gera pressão alta, que gera infarto, uma série de doenças cardíacas que nascem dessas gorduras que a gente vai acumulando entre os órgãos. A vida nos estimula o tempo todo o olhar para fora. Nós temos 1000 tecnologias que nos jogam para fora. Mas às vezes nós precisamos usar essa mesma tecnologia para nos jogar para dentro. Como é que isso acontece, padre? Pode ser que esteja acontecendo agora, neste momento. Eu sei que você tem 1000 canais de YouTubers por aí. E eu sei que os seus filhos assistem esses canais. Alguns nos jogam para dentro, outros nos jogam para fora. Eu não fico o tempo todo buscando coisas que me jogam para dentro. Eu também gosto de coisas que me jogam para fora, que me façam perceber o mundo, mas quando isso é em excesso, eu me torno desconhecido de mim mesmo. Eu fico um estranho para mim. Aí não sei por que estou triste, não sei por que estou desanimado, não sei por que estou apático, não sei por que estou sofrendo. Por quê? Estou desaprendendo a autocontemplação. A nossa realização, ela passa por aquilo que nós sabemos de nós. Então, se eu vou à missa diariamente, se eu faço as minhas orações, se eu tenho um contato com essa palavra, mas não sou capaz de transformar o meu jeito de lidar com aqueles que estão ao meu lado, se eu não busco essa delicadeza no trato com as pessoas, se eu não sou nem educado, né? Eu estou permitindo que esse evangelho me transforme? E o pior de tudo, estou me tornando um contratestemunho para quem me vê. Uma coisa é você tomar as suas decisões e arregimentar a vida a partir das decisões que você tomou, de repente você ser capaz de colocar regras na relação com as pessoas e até mesmo estabelecer uma certa distância que você julga necessária naquela hora. Outra coisa é você destratar as pessoas. Outra coisa é você ser grosseiro com elas.
você ser indelicado, você dizer o que o outro não merece ouvir, você até ser agressivo, porque às vezes as pessoas são agressivas e não estão percebendo. Estão sendo cruéis umas com as outras e não estão percebendo. Mesmo que a vida tenha te dado muitas oportunidades, mesmo que você tenha ficado doutor, que você tenha ficado muito rico, que você tenha tido muito sucesso na vida, o seu jeito de olhar para as pessoas e o seu jeito de ser gente será a partir da humildade e da simplicidade do Mestre. Administrando melhor os nossos excessos, mudando o jeito como nós olhamos para as pessoas que trabalham com a gente, mudando o jeito como nós interpretamos os que estão ao nosso lado. Sempre digo isso. Eu acredito de fato nisso. Quando Deus entra na nossa vida, Ele modifica. A primeira coisa que Ele modifica em nós é o nosso olhar. A gente passa a olhar de um jeito novo para nós e para os outros. A nossa vida é sempre essa equação daquilo que a gente é com aquilo que a gente gostaria de ser. Também um pouquinho do que a gente já foi. Não é possível a gente conjugar o momento presente sem a junção de tudo isso. E a conjugação do futuro, esse tempo que a gente nem sabe se vai ter, depende da articulação sábia do passado que nós tivemos com o presente que hoje a gente tem. É essa articulação que faz com que a gente tenha condições de dar passos, de caminhar, acreditando sempre que a mão de Deus nos sustenta, mas acreditando do jeito certo. Sempre que eu penso a providência de Deus, eu penso como um favor que nunca deixa de estar presente na minha vida, mas que ao mesmo tempo nunca retira a minha possibilidade de fazer a minha parte. Porque humanamente, minha gente, nós já aprendemos, até a psicologia e a pedagogia nos ensinam que o bom educador nunca dá ao seu discípulo a lição pronta. Seria um crime contra o discípulo oferecer a ele a lição pronta. O mestre dá a certeza de sua presença para retirar alguma dúvida, para poder ajudar a dissolver aquilo que está atrapalhando e prejudicando o aprendizado, mas em alguns momentos o discípulo terá de conviver com a sua solidão. O mestre se cala e se recusa a dar a resposta que nós tanto buscamos. Não é assim na vida? Há respostas que Deus só pode nos responder através do silêncio dele. Isso é mão de Deus também nos sustentando. Que às vezes a gente tem a ilusão, e isso é fruto de uma visão ingênua. Infelizmente, o discurso religioso ao longo da nossa vida pode nos colocar visões ingênuas de que Deus vai fazer tudo por nós, de que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. É certo? Nós temos o direito de acreditar na proteção divina. Mas nós não estamos desobrigados de fazer a nossa parte. Porque é uma questão de sabedoria, de maturidade. O pai faz isso com o filho, a mãe faz isso com o filho. O amor não pode nos fazer pensar, o amor que a gente sabe que Deus tem por nós, não pode nos fazer pensar de que Ele fará tudo. Gosto muito dessa expressão. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que a gente fez tudo o que nos foi possível. Então Deus nos protege? Sim. Mas Ele também pede que eu faça a minha parte nessa proteção. Eu rezo a Deus pela minha vida, peço para que Ele me dê saúde, mas preciso fazer a minha parte para que essa saúde seja uma realidade na minha vida, não é? O cuidado que eu tenho comigo é uma expressão dessa minha parte, do milagre que eu preciso realizar diariamente. Então, às vezes eu identifico a mão de Deus estando presente na minha história, mas não
me segurando como eu acho que segura. Sim, alguns desamparos são importantes demais no nosso processo humano. Seria muito interessante se a gente aprendesse isso desde o berço, mas infelizmente não. Então nunca é tarde para a gente aprender. A desproteção que às vezes nós sentimos na vida também é a mão de Deus, porque aquele que ama desprotege. Para que você fique exposto àquilo que você precisa viver e experimentar, sozinho. A presença dele sempre nos olhando, sempre nos orientando, porque isso é muito interessante. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece na nossa experiência com Deus, maior é a capacidade que a gente tem de ouvir e compreender a voz dele na nossa história. Então, Deus me protege assim, mesmo quando ele está distante, sabe? Não é que ele fica distante, é que nós nos sentimos por causa das situações da vida. O contexto desfavorece perceber essa presença intensa na nossa vida. Então, aquele momento de desconsolo, meu Deus, parece que eu estou abandonado pelo Senhor. Não é não. Esse desconsolo faz parte dessa proteção dele na nossa vida. Porque quem ama sabe muito bem que o amor também precisa passar pela dura experiência da desproteção. Porque excesso de amor desprotege. Não é assim que funciona? Quando uma pessoa é excessivamente protegida, no fundo, no contrário de tudo isso, existe uma desproteção, porque aquela pessoa não consegue amadurecer. Então ela vai ser eternamente ingênua, vai ficar eternamente acreditando que ela está dentro de um conto de fadas, e a vida não é um conto de fadas. Então acreditar na proteção de Deus não nos dá o direito de pensar que Deus fará tudo por nós, que caminhará por nós. Não. Ele vai estar sempre nos fortalecendo à frente dessas batalhas que nós precisamos enfrentar, mas nós estaremos na responsabilidade de realizar a parte que nos cabe. Foi assim com Moisés. Essa música cita Moisés, né? Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. Há nessa passagem uma riqueza muito grande que está em Êxodo. Quando Moisés está apavorado, porque ele retirou o povo do Egito e saiu na direção dessa terra protegida. Protegida não, prometida. Está vendo? Que também é um pouco protegida, né? A terra prometida seria alcançada, com uma promessa que Deus fez a Moisés, desde que ele se encorajasse a retirar aquele povo da escravidão e atravessasse as dificuldades do deserto. Veja que quem já teve a oportunidade de ir a Israel sabe muito bem o que é o deserto. Você entrar naquele deserto para chegar a um lugar que não sabemos onde é, que só está no coração de um homem, como promessa, é uma dificuldade muito grande. E o povo acreditou, foi atrás de Moisés, começou a viver as restrições do deserto, a fome, começou a sentir saudade das cebolas, né? Porque no Egito eles comiam cebola, no tempo da escravidão a cebola era o principal alimento, por isso que às vezes a gente usa a expressão, não fique chorando as cebolas do Egito, não é assim? Você já deve ter escutado essa expressão, quando alguém lhe aconselha, não para de lamentar o passado. O que é lamentar as cebolas do Egito? É dizer, eu era escravo, mas tinha esse alimento, eu tinha cebola para me alimentar, e agora eu estou livre, mas não tenho nada. Calma, dê tempo ao deserto, permita que o deserto lhe diga o que ele precisa dizer, até a fome. A restrição, ela é importantíssima no processo humano. A gente identifica o tempo todo que pessoas são estragadas porque não lhes faltou nada. É terrível quando você tem um filho que foi paparicado desde criança, não lhe faltou absolutamente nada, e de repente, no descampado da vida, de repente aquela pessoa precisa enfrentar o deserto da vida e ela não tem munição o suficiente para dar conta. Aí fazer o quê? Como é que nós enfrentamos o deserto? Ali naquele momento, quando Moisés retira o povo da escravidão e se encoraja a levar este povo pelo deserto a caminho da terra prometida, ele também sente medo, ele também não sabe o que vai ser. Por isso ele o tempo todo, através das manifestações de Deus naquele momento da vida de Moisés, ele se comunica com Deus. São as epifanias, né?
que são essas manifestações gloriosas de Deus ali, através da realidade simples. É a sarça que arde, é a pedra que jorra água, enfim. Deus vai conversando com Moisés, vai dando a ele sinais de que ele está no caminho certo, mas não o priva da desproteção que o deserto lhe causa. Então, desprotegido naquele deserto, materialmente falando, ele pode firmar uma confiança em Deus que nenhum outro conforto havia dado. Está vendo como é interessante? Como a desproteção, a aparente desproteção, ela tem todo um cuidado reservado e de bastidores ali. Da mesma maneira como você que é pai, é mãe, e você cria uma restrição ao seu filho para que ele possa amadurecer, não é assim? Às vezes você retira alguma coisa do seu filho para que ele sinta realmente a falta, para que depois ele tenha condições de valorizar depois. Volto a dizer, muitas pessoas dão errado na vida é porque não lhes faltou nada. Aí você observa que quando falta demais também pode causar um desequilíbrio, uma falta de confiança na vida, nas pessoas. Enfim, é o equilíbrio que dá certo. Quando você começa a educar, colocando proteção e aparentes desproteções, onde aquela pessoa terá de enfrentar a situação sozinha, ainda que você esteja vendo de longe. Eu enfrentei situações na minha vida extremamente difíceis, que não bastava o outro dizer, eu estou aqui. Por quê? Porque elas eram minhas. Até ajuda. Você olhar para o lado, saber que tem um amigo com você, que existe uma mãe, que existe um pai, um irmão. Mas em muitos momentos da nossa vida, este calvário é para ser vivido na solidão. É quando eu preciso viver essa sensação de estar desprotegido, da mesma maneira como Moisés viveu, ao pisar os desconfortos do deserto, ao enfrentar aqueles desconfortos, ele compreendeu o que é a condição humana. Então eu também faço essa experiência. Você faz. Eu não quero passar a vida em brancas nuvens, não quero mesmo. E é por isso que desde muito menino, quando a vida me era difícil, eu encontrava alguma coisa naquele desconforto que me fazia pensar mais alto, que me fazia pensar além. Moisés, vivendo o desconforto do deserto, precisava convencer os que estavam ao lado dele de que aquele desconforto valeria a pena. Mas alguns queriam voltar para a escravidão. Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida. Padre Fábio, boa noite. O que fazer com tanta falta de humanidade? Por que os corações hoje são tão vazios? Por que estamos tão carentes do amor ao próximo? É tão triste perceber isso. Porque essa semana a gente viu tantas outras notícias também mostrando esse desamor, né? É lamentável, né, que a intolerância esteja tão à flor da pele, né? De repente as pessoas estão na rua e são agredidas covardemente até chegar à morte. Pessoas que às vezes saem para poder se divertir. Não entro nem no mérito da questão, como é que buscam essa diversão, mas ninguém sai de casa para morrer, né? É que as coisas vão acontecendo, às vezes os nossos valores estão tão invertidos, minha gente. É tão difícil hoje a gente ver a juventude não sendo capaz de aprender esse amor. Ainda agora estava vendo também a reportagem lá no Morro do Alemão. O processo de pacificação tem acontecido, graças a Deus. Aos poucos a vida foi voltando ao normal naquele lugar. Agora ontem tiveram umas imagens de um helicóptero, que parecia que estava tendo também mais um assalto, uma tentativa de uma pequena confusão, e quando foram se aproximar eram crianças brincando com armamentos de plásticos, feitos por eles mesmos, né? Aí fiz essa associação às imagens que estão mostrando lá do Paquistão. Paquistão não, Afeganistão, não, Paquistão, né? Onde foi o Bin Laden morto, né? Aí estava mostrando as crianças com as armas. É lamentável, né? Que nos dias de hoje, com tanta violência no mundo, a gente veja ainda esses instrumentais bélicos de armas e disso, daquilo, sendo brincadeira entre nós. Eu me lembro, quando eu era criança, a gente ganhava revólver de presente. Imagina isso, minha gente. Que coisa horrorosa, né? Como é que podia isso naquele tempo?
Eu não sei, há muito tempo eu não entro numa loja de brinquedos para crianças, né? Mas eu não consigo admitir que nos dias de hoje você vai e você compre uma arma de brinquedo. Eu não sei se existe isso ainda. O que eu sei é que muitas vezes os jogos, os videogames, né? Tudo isso incita muita violência. As brincadeiras, os jogos eletrônicos, a gente já falou muitas vezes sobre isso aqui. Isso gera desamor, porque quando uma criança brinca livremente com uma arma, para que serve uma arma? É para matar. Então, se ela está fazendo na sua infância um aprendizado do assassinato, é muito difícil que depois a gente queira extrair dela uma atitude amorosa, uma postura pacífica. Então, se nós queremos neutralizar o crescimento desse desamor, nós precisamos então mudar as nossas condutas. O que nos diverte, né? Qual é o nosso divertimento? Como é que nós encontramos o nosso divertimento? Não é possível a gente ter uma sociedade feliz, uma sociedade harmoniosa, com tantas drogas, com tanto álcool socializado, com esse processo de autodestruição da nossa juventude, sendo o tempo todo motivado através de festas, através de promoções. Então, enquanto a gente estiver buscando este tipo de divertimento, enquanto a gente estiver oferecendo à nossa alma esse tipo de beleza, entre parênteses, né? De alegria, então é natural que a gente vá cada vez mais mergulhar nesse contexto de desumanização. Porque o álcool desumaniza, a droga desumaniza, a prostituição socializada desumaniza. As brincadeiras que geram essa agressividade, isso desumaniza uma criança. E nós precisamos voltar a ensinar a sensibilidade. Nós só podemos diminuir os malefícios desse desamor nos dias de hoje a partir do momento em que nós criarmos uma cultura de paz. A palavra cultura nos impõe muita responsabilidade, né? O que é cultura? É aquilo que você cultiva. Como é que você vai compreender o processo cultural de um povo? Quando você entra dentro dos costumes daquele povo e você começa a identificar o que aquela sociedade cultivou, promoveu e fez crescer. Isso é cultura. Quando a gente diz, nossa, aquela pessoa é muito culta, ela tem muita cultura. O que é? Ela teve muito cultivo, não é? Ela se cultivou muito, ela leu muito, ela procurou conhecer, ela foi curiosa, ela investigou, ela conseguiu trazer para dentro dela uma boa parte do mundo que estava de fora. Como? Através da leitura, através da informação. Então a cultura de paz é um cultivo de todos os dias. Essa intolerância que nós temos notado nos dias de hoje, que perpassa todas as dimensões da relação humana, se isso não for modificado, o nosso mundo vai ficar cada vez mais insuportável, cada vez mais difícil. Nós falamos aqui em outros dias, né? A intolerância entre as diferenças, meu Deus do céu, como é que nós podemos admitir que nos dias de hoje, com todo esse processo de socialização das informações, nós ainda sejamos capazes de encontrar contextos de intolerância tão difíceis dentro das nossas escolas? O que é o bullying? É o resultado da intolerância. Ah, você é gordo, então nós agora nos sentimos no direito de criticar você, nós nos sentimos no direito de então ridicularizar você. Qual que é a grande questão dos homossexuais hoje? Essa questão que está o tempo todo sendo retomada, a homofobia. O que é a homofobia, minha gente? É quando o outro se sente no direito de agredir o homossexual, de fazer piadas agressivas e até mesmo de atacar fisicamente. Tudo isso por trás de um discurso moralizante, que quer ser bonito, que quer ser isso, ser aquilo, mas absolutamente desumanizador. Você pode muito bem não concordar com o outro, mas você ter com o outro uma postura respeitosa, isso é uma questão de educação que nós precisamos retomar. É cultura. Ainda hoje estava passando, no noticiário da manhã a história das pessoas que ficam desempregadas, não procuram outro emprego porque tem o seguro-desemprego, e ainda quando encontram um novo emprego,
não se ficham por quê? Porque querem continuar recebendo benefício. Aí o Alexandre Garcia, o comentarista do jornal, estava dizendo assim: é lamentável porque o Brasil ainda funciona assim. É a cultura sempre do proveito. Eu quero aproveitar. Não passa pela minha reflexão de que no momento em que eu assumo uma postura dessa, eu estou desrespeitando os contribuintes que estão dando duro no trabalho e que estão cumprindo com a sua obrigação para que aqueles que estão ali, usufruindo desse benefício, usufruam sem a necessidade dele. É a cultura, é o jeitinho brasileiro, né? Essa falcatrua toda que nós estamos vendo o tempo todo. Essa semana é lamentável a notícia que nós vimos sobre a merenda escolar no país. O que é aquilo? É o jeitinho brasileiro. A gente superfatura aqui e a gente pega o dinheiro por baixo dos panos. Aí o dinheiro que era para beneficiar as nossas crianças dentro das nossas escolas, vai ser desviado para a canalice de muitos políticos. Por quê? Porque existe uma cultura, ou até mesmo, né, uma falta de boa cultura e de bons valores, norteando a nossa ação. Porque eu tenho que ser assim. Para eu fazer com que essa cultura do bem prevaleça no mundo, eu tenho que usar do microespaço das minhas decisões. Então eu estou aqui, eu tenho a possibilidade de ter um relacionamento direto com o Cristian, digamos que ele é meu amigo, que ele é meu irmão, é com ele que eu preciso exercer todos os princípios que eu acredito que darão certo para o mundo inteiro. Se eu não sou capaz de aplicar nas pequenas coisas o bem que eu quero para o mundo todo, depois eu não tenho o direito de querer esse bem. Porque a transformação acontece aqui. Então, se eu promovo a guerra, se eu promovo a violência dentro da minha casa, se eu sou agressivo no momento que falo com o meu funcionário, se eu não sou capaz de demonstrar amor aos que trabalham comigo, aos que me são subalternos, eu não tenho condições de esperar que o mundo seja melhor. Se eu não sou capaz de tratar bem as pessoas que me atendem, se eu não sou humilde para estar com os que me atendem da mesma forma, eu não tenho condições de querer um mundo igual. Eu não tenho condições de querer que o mundo seja bom. Porque eu não estou fazendo a minha parte. Como é que eu vou esperar que o mundo aconteça, que o mundo seja transformado, que todo esse conceito de reino de Deus venha a ser aplicado na história, se eu não o promovo no lugar que eu posso promover? Então fica difícil. O mundo ficará assim, essa intolerância, esse desamor vai continuar, enquanto nós não tomarmos as nossas pequenas atitudes que serão capazes de transformar tudo isso. A partir do momento que eu me comprometo com o mundo de fazê-lo melhor, a partir das situações que me são próximas, então, se eu não faço essa transformação acontecer aqui, eu não tenho direito de esperar que o mundo seja. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A possessão demoníaca é toda vez que nós identificamos que aquela pessoa, ela tem tanta brecha espiritual para o mal, que o mal acaba tomando a regência de sua história, de sua vida, de seu corpo, no caso, né? Ela fica possessa. Eu nunca vi um caso assim.
já vi histórias de pessoas assombradas pelo mal ou visitadas pelas forças do maligno, mas graças a Deus nunca tive o contato com alguém vivendo uma possessão. Padre Giovanni do Rio de Janeiro, que é um grande amigo meu, ele trabalha com esse tipo de acompanhamento e já ouvi dando testemunhos de situações assim mesmo, onde você percebe, onde ele identifica pelo próprio ministério dele, de ser um padre exorcista, de ter pessoas que estão realmente, é como se fossem totalmente tomadas pelo mal. A maldade já está tão entranhada que ali você identifica como um caso de possessão demoníaca. O que eu sei, minha gente, é que nós precisamos expulsar diariamente o diabo da nossa vida, da nossa história. Como é que o diabo entra na nossa vida? Ele entra através do nosso pensamento, né? Ele entra através dos sentimentos mesquinhos que nós alimentamos. Ele entra através de injustiças que cometemos. De tudo aquilo que é rasteiro, porque o diabo gosta do que é rasteiro. E nós nascemos para o alto, né? Nós nascemos para as coisas nobres. Existem músicas diabolizadas? Sim. Eu não vou permitir que uma música ruim tome conta da minha casa. Quem mora lá, quem convive comigo sabe que até mesmo esses filmes muito violentos, esses noticiários que exploram o tempo todo a violência, que mostram o corpo sangrando, a família chorando em cima do defunto que está sendo... Eu não, pelo amor de Deus, na minha casa, eu não assisto isso e proíbo terminantemente que se assista no momento que nós estamos almoçando, que nós estamos comendo, qualquer coisa que venha perturbar a minha paz. Isso não é viver alienado. Eu coloco um filtro. Porque isso é muito diabólico. Se às 7 da manhã eu já estou vendo um noticiário que se torcer sai sangue, eu corro o risco de condicionar o meu coração àquela violência e àquele lixo que está sendo julgado, vem morar dentro de mim. Aí de repente eu estou triste, não sei porquê, eu estou desanimado, não sei porquê. Fruto de tudo aquilo que eu permito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a música que a gente escuta, com a notícia que a gente resolve trazer para dentro de nós, com a programação televisiva que nós vamos permitir que seja passada na nossa casa, porque tudo isso tem células diabólicas, é igual câncer. É ruim de ouvir, mas é verdade. Todos os dias o nosso organismo produz células cancerígenas. Mas os próprios soldadinhos da imunidade, o que eles fazem? Jogam fora, matam essas células e não permitem que elas se desenvolvam. Aí que está a grande questão. Se você está passando por um processo de baixa imunidade, por que câncer está muito associado a processo depressivo? Às vezes uma tristeza muito profunda, uma desilusão muito profunda, que arrasou aquela pessoa. Baixa a imunidade, tristeza baixa a imunidade da gente. Notícia ruim baixa a imunidade da gente. Música ruim baixa a imunidade da gente. Os maus, né? Os maus não, os males, os maus também, mas os males do mundo baixam a nossa imunidade. Então, quando o organismo está com baixa imunidade, aquelas células não conseguem, as células boas não matam as cancerígenas, o que acontece? Cresce o tumor. E esse tumor vai julgando notícia para o corpo, que chama-se metástase. Ele vai julgando células cancerígenas pelo corpo. Sabe, minha gente, eu não posso estar sendo dramático, mas eu acredito que a mesma coisa acontece no campo espiritual. Vamos dizer que células cancerígenas são células diabólicas, que nos vêm através de uma palavra, que nos vêm através de uma música, de um comportamento, que a gente vai assimilando. E porque temos baixa imunidade espiritual, né? Porque isso, infelizmente, na vida moderna, nós não temos muito tempo para oração, nós não temos tempo para reflexão, nós não temos tempo para o silêncio, a nossa vida é corrida demais, Deus vai sendo expulso aos poucos da nossa vida. O que vai acontecendo? Nós vamos tendo baixa imunidade espiritual, o diabo vai crescendo dentro de nós. E de repente a gente é capaz de atos tão diabólicos,
Nós somos capazes de assassinar o nosso irmão porque ele está servindo como um empecilho para a gente alcançar o que a gente quer. A inveja, como a inveja é um sentimento diabólico, porque às vezes, por causa da inveja e do ciúme que a gente sente do outro, a gente é capaz de criar uma máscara diabólica para o outro, mas ela está em nós. Só que nos falta honestidade para reconhecer. Então, se eu permito que pequenas células diabólicas tomem conta do meu coração e eu estou em baixa imunidade espiritual, porque está faltando Deus na minha vida, ou está faltando aquilo que me ressuscita, né? Aí eu vou ficando diabolizado. A possessão é isso. Ainda que a gente não urre, como naqueles filmes que a gente vê, ou vomite aquele abacate na cara dos outros, né? Mas às vezes a gente vomita coisa pior, né? Vomita palavras horrorosas, né? Vomita ofensas. Julgamos sobre o outro aquele caldo verde de ofensas, né? Deus me livre. Então a gente tem que tomar cuidado assim. Agora, eu faço de tudo e prego o tempo todo. O diabo não mora em corações sinceros. Porque o coração sincero, ele é capaz de reconhecer diariamente quais são as células diabólicas que estão em nós. Seria tão melhor, minha gente, se a gente tivesse essa honestidade todos os dias. É o bendito exame de consciência que minha mãe me ensinou quando eu era pequeno. Ela fazia deitar, a gente fechava os olhos assim, sentado na cama. Está na hora do exame de consciência. Ela falava. Eu nem sabia o que era isso, não sabia o que era exame, nem sabia o que era consciência. Eram duas palavras esquisitas. Eu acho que se perguntasse a minha mãe também, ela não sabia não. De qualquer maneira ela usava. Vamos fazer o exame de consciência. Aí eu sentava na cama. Fecha os olhos. Fez o exame de consciência? Eu falei, fiz. Até que um dia alguém me ensinou que o exame de consciência era a gente rever todas as ações do dia e descobrir qual ação foi ruim. E a minha mãe é muito sábia nesse aspecto. Ela nunca permitia, quando ela via alguma coisa de errado que a gente tenha feito, ela corrigia a gente na hora. Eu me lembro, eu era muito pequeno, meu irmão era um pouco maior que eu, mais velho que eu, o Geraldo. Um dia o Geraldo apareceu com um carrinho que não era dele lá em casa. E aí minha mãe falou para ele assim, Geraldo, onde você arrumou esse carrinho? Aí eu falei assim, eu achei. Geraldo, onde foi que você achou esse carrinho? Eu achei ali. Pois então você vai me levar lá e vai me mostrar onde foi que você achou esse carrinho. Aí no meio do caminho ele foi ficando apertado. Aí eu falei, não, sabe o que é? É que na verdade ele estava ali, dentro daquele portão ali. Aí eu peguei e levei para brincar um pouquinho. Ela falou assim, pois então você vai bater na porta, isso ela com ele, né? Nós vamos lá, você vai bater na porta, vai chamar o dono da casa, vai devolver e pedir desculpa porque você fez isso. Que não é certo você pegar o que é do outro. Aí meu irmão, morto de vergonha, fez o que minha mãe pediu. Mas o que eu acho bonito da minha mãe, sabe o que é? É assumir a vergonha com ele, né? É segurar na mão dele naquele momento, não o deixou desamparado. Ela segurou na mão dele e falou, vamos lá, vamos assumir juntos. Eu não fiz o erro, mas eu sou sua mãe e quero que você seja capaz de assumir isso. Naquele momento, minha gente, a minha mãe pode ter cortado pela raiz um ladrão. Não é assim que nascem ladrões? Quando nós permitimos roubar o mínimo do outro, um dia a gente pode ser capaz de roubar tudo. Então, num roubo aparentemente inocente, ali pode estar a célula do crime, que se não educado no momento certo, ele vai chegar na nossa vida. Os delitos, eles começam miudinhos. O diabólico começa miudinho em nós. É um sentimento mesquinho que você alimenta. É uma tranca de porta que você não quebra. É um ciúme que você guarda.
e que você desdobra em maldades. É uma desonestidade que você fica indiferente a ela. Pior, quando a gente se acostuma, né? Quando a gente se acostuma com o defeito. Quando a gente se acostuma em ser mal. E aí, o diabo vai tomando posse de nós. Quando nós nos acostumamos com tudo aquilo que é diabólico, que está no mundo, disponível nas estantes, nos meios de comunicação, e nós livremente trazemos para a nossa vida. Mas todo dia é dia de quebrar isso. Nós não estamos condenados a levar para a cama hoje as células cancerígenas que o diabo colocou em nós hoje. Faça aí seu exame de consciência como me ensinou a minha mãe. Quais foram os sentimentos que você alimentou hoje que não lhe fazem feliz? Quais foram os sentimentos que hoje você trouxe para o seu coração que você sabe que ao invés de lhe trazer vida, eles lhe matam? E joga fora isso. Da mesma forma como nós enchemos o pulmão com um novo ar e expulsamos o que já foi usado e que está cheio de impurezas. A vida é assim. Criar essa imunidade espiritual que nos vem pelos encontros pessoais que fazemos com o Senhor. Nessa audiência particular que fazemos com Ele. Ainda que sejam nos últimos momentos do dia, antes de nos entregar ao agradável mundo da inconsciência que é o sono. Lá na cama, quando você já está tomado pelo sono, você ser capaz de cruzar o sinal da cruz sobre o seu rosto, sobre o seu peito e dizer ao Senhor que você a Ele pertence. Que se por acaso hoje o diabo teve alguma chance com você, você gostaria que amanhã fosse diferente. Ele é o seu Senhor e você não quer dividir o seu coração com o inimigo. Você quer que seu coração seja inteiro do Senhor. E que Deus abençoe esse propósito. Que hoje, ao receber essa bênção, o Senhor possa lhe cobrir de coragem para quebrar todo o poder de morte que sobre você hoje possa existir. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.